Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano de Sociologia do Colégio Delos. Essa aula ela tem o objetivo de tentar expor algumas questões relacionadas à formação do indivíduo, à sua sociabilidade, à sua sociabilização. E para entender o processo de inclusão, de sociabilização do indivíduo na sociedade, nós precisamos voltar a algumas ideias primárias da primeira relação que esses indivíduos têm dentro do meio social. Obviamente, a antropologia ou a sociologia é uma disciplina que está diretamente ligado ao processo de formação e organização política e econômica das sociedades, né? E essa organização ela tem que ser feita através de relações sociais. Essas relações sociais podem ser relações sociais de produção e podem ser relações afetivas ou relações dentro do conceito do homem que entra em contato com a natureza, humanizando essa natureza e garantindo a sua sobrevivência. Então, ao nascer, né, o processo de sociabilidade, ou seja, o processo de socialização, o processo de inclusão de um indivíduo na sociedade, ele se dá primeiro através das questões primárias. Então, nós temos dois tipos de socialização. A primeira socialização é a socialização primária, que é aquela socialização que você tem nos primeiros contatos, né, dentro das relações sociais. Então, a princípio, o primeiro momento onde você vai ser incluído nas relações sociais é através da relação de sociabilização primária. Essa sociabilização primária, meninos, ela está ancorada primeiramente no seio familiar, porque é ali no seio familiar que você vai ter os primeiros indícios de sociabilidade. E esses primeiros indícios de sociabilidade significa moldar esse indivíduo às regras da sociedade, aos conceitos de comportamento da sociedade. Então, quando a gente fala de formação social, de inclusão social, a gente fala primeiro no processo de sociabilização primária. O que é esse processo de sociabilização primária? É o primeiro contato da criança, do indivíduo, com a linguagem, né? É o primeiro contato que ele vai ter na hora de identificar os símbolos, né? Que são estudados lá no conceito da semiótica. Então, ele vai entender primeiro da linguagem, ele vai aprender primeiro a se comunicar, ele vai desenvolver laços de afetividade. Esses laços de afetividade eles vão se estabelecer de forma diferente, como o laço de afetividade dentro do seu seio familiar e o laço de afetividade tanto na escola ou no seu trabalho. Então, esses laços de afetividade, eles se dão a partir do momento em que o indivíduo entende quais são as regras de sociabilização e de inclusão cujas quais elas devem ser obedecidas. Então, o primeiro processo de sociabilização ele vem primeiro com a sociabilização primária, né, que vem através da sua relação, da sua inclusão social no seio familiar, conhecendo os mecanismos da linguagem, conhecendo os símbolos que o cercam. O segundo processo de sociabilização é a sociabilização secundária. Ela já está no âmbito das questões de trabalho, das questões do desenvolvimento, né, de uma profissão, da sua relação com outras pessoas dentro desse conceito de seguir as regras e de sociabilizar, né? Mas é uma sociabilização não tão tolerante quanto a sociabilização primária. Porém, a sociabilização primária, mesmo ela tendo um laço de afetividade, ela também pode promover não só a inclusão, mas a exclusão. Todo o processo punitivo, né, da criança, no momento onde ela não obedece às regras daquele ciclo social onde ela vive, é um processo não de exclusão, mas um processo de ressocialização. Então, dentro dessa ideia de sociabilidade, nós podemos dividir o primeiro momento com sociabilização primária, dentro da escola, dentro da família, né, dentro da igreja, e nós temos um segundo processo de sociabilização, que é o processo de sociabilização secundária. Esses processos de inclusão social ou exclusão social, eles são garantidos pelas instituições, né? Então, e o que são essas instituições? As instituições são todo ordenamento, né,
social desenvolvido para que você possa ser incluso ou excluído. Né? Então, por exemplo, dentro de uma sociedade nós temos regras, nós temos leis. Essas regras precisam ser cumpridas, precisam ser obedecidas para que você possa garantir esse processo de sociabilização. Então, várias instituições exercem essa função de agregar ou de excluir, de incluir ou de excluir. No entanto, ambos os processos de socialização, tanto primário quanto secundário, eles têm o objetivo de incluir, de ressocializar ou de excluir. Né? Então, nós temos ali o primeiro processo de socialização primário, através do desenvolvimento da linguagem e a percepção dos signos. Nós temos, dentro desse processo, o desenvolvimento de uma relação afetiva, né, que vai garantir a sua inclusão. Esse processo de socialização, que passa primeiro pela família, ele vai depois se ancorar no desenvolvimento da educação. A educação é que vai desenvolver em você a percepção de interpretação dos símbolos, dos signos, que vai introduzir você naquele processo cultural, onde você vai entender ali, através da socialização primária, tanto na família quanto na escola, o sentido de uma festa natalina, o sentido do seu aniversário, a sua percepção gastronômica, todo esse processo onde você vai ser incluso nesse mecanismo cultural e vai garantir a sua sociabilização, certo? Essa sociabilização, obviamente, ela passa, né, dentro do seu conceito de fazer com que esse indivíduo seja incluso dentro da sociedade no âmbito da produção. E aí nós temos pensadores como, por exemplo, Émile Durkheim, que diz que as ações, né, sociais, humanas, elas não têm o menor significado se não partir do coletivo. Então, Émile Durkheim diz que o processo de socialização, ele se dá, antes de tudo, né, da vontade do todo sobre a parte. Quando a gente vai lá para Marx, né, Karl Marx já tem uma outra ideia desse processo de sociabilização. Ele diz que o processo de sociabilização, ele se fundamenta muito mais já nas questões da relação que o homem tem com o seu trabalho. Então, o trabalho, que também é uma instituição, que vai promover a inclusão desse homem na sociedade, tornando ele um elemento produtivo, tornando ele um elemento que vai contribuir para o desenvolvimento social. Isso é a perspectiva marxista, o processo de socialização vindo através do trabalho. Na questão de Durkheim, já é a vontade da maioria sobre o indivíduo, né? Que se caracteriza como um elemento coercitivo e exterior a esse indivíduo, mas que vai garantir a sua sociabilização. Então, por exemplo, o casamento é uma instituição de sociabilização, né? A escola é uma instituição de sociabilização, o trabalho é uma instituição de sociabilização, e, em última instância, nós temos os elementos de ressocialização. Que elementos são esses? Eles podem ser garantidos, por exemplo, através do sistema penitenciário, né, que, ao contrário do que a gente acredita, ele deveria ter sido criado para ressocializar esse indivíduo, né? Alguns acreditam, né, nesse processo de reclusão como algo importante para a ressocialização e outros não. Esse é um tema extremamente polêmico que deve ser debatido. Agora, olha o que está dizendo aqui no processo da sociabilização. Ó, o atributo das sociedades humanas não diz respeito tão somente ao fato de que são formados por pessoas, mas ao sentimento de pertencimento a um conjunto de regras, valores e costumes. Ou seja, para sociabilizar, para você ser incluso dentro de uma sociedade, você tem que estar incluso e seguir as regras, os valores e os costumes. A outra questão, características da sociedade. A primeira delas defende a tese de que a sociedade é uma unidade democrática, sendo que quando você vai avaliar o processo de sociabilização primário, dentro da sua casa, dentro dos primeiros contatos que você tem de sociabilização, a democracia não é algo que vigora. A educação e a cultura, ela te é imposta diante daquela percepção da vontade do todo sobre a parte. A outra questão, né, a segunda, é que a sociedade pode ser caracterizada pela semelhança cultural entre os membros de uma determinada coletividade, na qual os papéis sociais são distintos a partir da identidade.
etnia, religião, línguas, valores, ou seja, você vai ser sociabilizado de acordo com a sua cultura, de acordo com o lugar onde você vive, certo? Então, para entender mais um pouco dessa questão da sociabilização, nós podemos perceber que essa sociabilização era importante para definir a harmonia que o indivíduo vai estabelecer através das suas práticas com a sociedade, certo? E essa forma de interação, ela se dá em diversos momentos, certo? Olha o que está dizendo aqui, ó. Estamos nos referindo ao processo pelo qual os indivíduos são levados a participar da vida social. Ou seja, para participar da vida social, você precisa obedecer às regras, tá? Onde existem funções diferenciadas de acordo com os níveis de socialização dos indivíduos. Funções que podem ser gerais ou específicas. Olha só, número 1, interação. O que significa isso? Relações recíprocas entre os indivíduos para a sobrevivência humana. Então, você precisa interagir, você precisa se relacionar para você ser sociabilizado. Comunicação, a representação que confere o entendimento comum à sociedade. Essa comunicação ela é criada lá na socialização primária com o desenvolvimento da linguagem. Comportamento, partilha de determinada conduta para que ocorra uma unidade entre a cultura e a ação social. Olha o tanto que isso é importante. Partilha de determinada conduta para que ocorra uma unidade entre cultura e ação social. E, por último, a questão da estratificação social. O que significa isso? A classificação dos indivíduos de acordo com a posição social. Ali também é um processo humano nessa questão de sociabilização, certo? A outra questão são funções específicas, né? Que fazem com que esse indivíduo estabeleça essa integração. Olha o que são essas funções específicas. Primeiro, a renovação dos membros, integração de novos indivíduos por meio de parentesco e do casamento. Isso aqui promove a ampliação das relações sociais. O casamento como uma instituição, certo? Que vai promover essa questão da integração. Socialização. Os indivíduos se tornam propriamente membros da sociedade por meio de uma educação formal ou informal. Essa educação formal é a da escola. A educação informal é tudo que te é passado nos primeiros momentos de socialização dentro da sua família, caracterizado como socialização primária. A questão econômica, né, que já é uma questão marxista, ou seja, produção, distribuição e circulação de bens e serviços necessários para sobreviver. Essa questão ela está diretamente ligada ao trabalho. Outra função específica dessas instituições, que é a administração pública, ações e normas, né, no caso das leis, do sistema punitivo, o nosso Código Penal, a questão do direito e defesa do consumidor, tudo isso é criado para promover, é uma instituição, né, que cria leis para promover esse processo de harmonia na integração. A questão da religião, tá? Que é as questões existenciais por meio da crença de entidades sobrenaturais, que é outra instituição que promove a harmonia e a integração e a socialização, e a recreação, que diz respeito ao sistema de lazer e descanso das atividades econômicas e intelectuais. Então, recapitulando, o indivíduo, para sociabilizar, ele passa primeiro pelo processo de socialização primário, onde ali ele vai desenvolver a linguagem e a percepção da boa convivência, e logo em seguida ele vai para o processo de socialização secundária, né, que já é a questão dele em relação ao trabalho, a questão dele em relação à sua sobrevivência e como ele contribui para o desenvolvimento econômico da sua comunidade, ok? Aqui está um pouco sobre a relação de socialização, a questão das instituições sendo importantes no processo de socialização. Meninos, muito obrigado. Essa aula aqui é uma aula destinada aos alunos do Colégio Delos do primeiro ano, ok? Muito obrigado a todos vocês e tenham um bom dia.